tá certo isso? E esse foi basicamente o truque de mágica que a Intel fez. E se eu te der um Core Ultra 9 pelo preço de um Core Ultra 7? E se eu te der um Core Ultra 7 pelo preço de um Core Ultra 5? Sim, Intel, a gente aceita, É claro que eu aceitaria desde o lançamento, mas antes nunca do que tarde. A Intel finalmente lançou um produto que realmente trouxe concorrência pro mercado de CPUs, pelo menos pro mercado de CPUs atual, não da geração passada. Os Core Ultra 200 Plus. Eles entraram mesmo na zoeira do Plus, né? Essa nova geração de processadores não é uma nova geração, porque ela continua utilizando os Core Ultra 200. Mas será que esses novos processadores realmente são bons? Porque vocês devem ter visto aí um monte de vídeo, todo mundo falando, nossa, excelente custo-benefício, maravilha, não sei o que. O que isso quer dizer? Será que compensa para você comprar esses processadores? E essas otimizações de software que a Intel trouxe e o suporte à memória, clocks bem mais altos, será que finalmente a Intel conseguiu tirar a diferença, matar o gap entre os processadores Intel Core Ultra e os Ryzen 9000? Olha, eu vou dizer para vocês que vocês vão ficar surpresos com alguns resultados e decepcionados com outros. O lançamento são de dois modelos. É tão confuso quanto possa parecer. Eles não bastassem eles lançarem um refresh de meio de geração, que de novo, eu não estou aqui reclamando. Muito obrigado, Intel, por ter lançado um refresh e não ter chamado de Intel Core Ultra 300 quando não são processadores novos. Então, caso não tenha ficado muito claro ainda, essa é exatamente a mesma geração de processadores que a gente viu o lançamento dos Core Ultra 200. Então, eles só não renomearam para um 300 que não existe, porque o 300 está nos notebooks, nos Core Ultra 200 para notebooks. Não especificamente esse, mas nos Core Ultra 300 que trazem a arquitetura Panther Lake. Aqui a gente continua com Arrow Lake, não teve nenhuma mudança e, obviamente, assim como não teve mudança na arquitetura, não teve mudança no suporte com a plataforma LGA 1.8. É meio esquecível, é horrível, mas enfim, pelo menos suporta a mesma plataforma. Algumas das novidades são bem interessantes. A Intel trouxe algumas otimizações, então não é só, peguei o mesmo processador, taquei aqui o negócio de Ultra 9, Ultra 7, mudei, né? Peguei o adesivo do 9, botei no 7, do 7 no 9, enfim. As configurações são bem parecidas. Na verdade, o Core Ultra 7 270K Plus, ele é basicamente um Core Ultra 9 285K por metade do preço, basicamente. Eu não sei quanto que tava o preço, porque ninguém tava acompanhando, mas assim, tá custando $300. É o preço de um Core Ultra 7 265K no lançamento, só que com performance de Core Ultra 9. Você fala, aí os jogos e não sei o que, a gente já vai falar sobre os jogos, mas a performance do Core Ultra 9 285K, principalmente uma performance geral, é bem equilibrada. Então ele vai pior em games, obviamente, já vou dar um spoiler pra vocês, ele perde pros X3D, mas ele vai muito bem em produtividade. É um processador bem equilibrado, com quantidade de cores e threads, com um consumo menor que a geração anterior, ainda bem distante do que a gente gostaria, mas um processador mais equilibrado nesse sentido, com temperatura e com um consumo bem menor que das gerações anteriores. O Core Ultra 5 255K é um Core Ultra 7 265K, só que piorado de leve, porque ele possui a mesma contagem de cores e threads, mas a gente tem mais núcleos de eficiência do que núcleos de performance. Então ele não é exatamente um para um Core Ultra 7 265K. Então o que a gente tem essencialmente é um Core Ultra 7 270K Plus, com uma configuração de Core Ultra 9 285K com algumas pequenas diferença pequena só no clock boost e tudo mais. Aqui a gente tem o 200S Boost, aqui a gente tem o Intel APO e mais esse negócio aí que eles lançaram para otimização, que segundo a Intel ele combina várias camadas de otimização de software e tal. E spoiler, de novo, dá diferença quase nenhuma na performance. Eu achei interessante, por exemplo, o Tech Power Up, porque ele falou, nossa, deu uma diferença sensacional nas primeiras coisas que eu testei, deu 1 FPS, ou 1% de diferença. Sério, Tech Power Up? 1% de diferença é muita coisa? É empolgante? Enfim, a própria Intel também não dá lá, né, muita esperança para quem tá esperando que essa otimização vai trazer grandes ganhos de performance. No próprio gráfico da Intel mostra lá 2% de ganho no Cyberpunk, e os outros são tudo jogo velho. Então que bom que deu ganho nos jogos mais antigos aí, legal, eu vou realmente comprar nova geração para jogar coisa antiga. Acredite, isso acontece bastante. Então nós temos sim alguns ganhos, principalmente nesse caso aqui, a gente tá dando ênfase no Core Ultra 7, mas Core Ultra 5 ele também
também tá muito interessante. Eu vou mostrar para vocês os resultados que a gente teve aqui. Cara, é surpreendente, porque não é 1 para 1, não é exatamente um Core Ultra 7 265K, mas o Core Ultra 5 5K, o Plus, ele é melhor do que o 5, bem melhor. E finalmente um que deveria ser um substituto do i5 chega numa performance igual ou melhor do que o i5 em vários cenários, inclusive em jogos. Eles melhoraram clocks, o que significa que a gente também teve aumento de consumo. Que legal, né? Mas sim, a gente teve aumento de consumo. O TDP, obviamente, ele não corresponde diretamente ao consumo que você tem, mas também teve aumento de consumo. É bastantinho. Dá uma olhada aí no gráfico do Hardware Canucks. É mais do que a gente gostaria de ver, infelizmente, mas nem tudo nessa vida vem de graça. A parte que você tem que focar daqui pra frente, que a gente vai falar da performance, é o preço. Um 285K por $300. Mas por que não fala o preço no Brasil? Primeiro porque eu não sei quanto você tá assistindo esse vídeo, segundo que eu não sei quanto que tá custando no Brasil. Então comenta aí quanto que tá custando no Brasil e os preços, se tá compensando ou não. E aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho, porque a gente vai trazer mais testes aqui, né, detalhados desses processadores. A parte interessante é justamente o preço. Então sempre que eu mostrar pra vocês a performance, lembra do preço. Mas e o preço? Quem vai pensar nos preços? Vocês vão pensar nos preços agora. Bom, nas especificações aqui dá pra vocês perceberem que são basicamente os mesmos processadores, comparando aqui o Core Ultra 7 270 com o Core Ultra 7 265K. Nossa, que nome horrível. 270K Plus tem, de novo, né, uma configuração de cores e threads superior a um Core Ultra 7 e ele tá mais a par com o Core Ultra 9. Então a gente tem o... Cadê o Core Ultra 9? Cadê? Core Ultra 9 285K Plus, que ele custa por volta dos $530, no lançamento foi mais alto, mas a Intel acabou reduzindo o preço, porque ninguém tava comprando, basicamente, né? Eles se passaram um pouco no preço. Para referência aqui, o Core Ultra 9 285K custa $530 com a mesma configuração de cores e threads, com alguma vantagem ali na questão dos clocks, mas é mínima, realmente bem pequena. O Core Ultra 7 270K Plus custando $300, ele vai competir ali com 14700K, na verdade mais barato, com um Ryzen 7 9700X, na casa dos $300, ou um Ryzen 7 7700X. Então o Core Ultra 7 finalmente ele tá ali competindo com os Ryzen 7 com vantagem de cores e threads. Então ele tem 24 cores, 24 threads, não tem mais o hyperthreading, mas ele ainda tem mais cores e threads do que o Ryzen 7 9700X, que tem 8 cores e 16 threads, ou 7700X, ou 7700, enfim, os outros concorrentes diretos. O Core Ultra 5 250K Plus, ele tem uma configuração de cores e threads mais próxima de um Core Ultra 7. Então se a gente pegar aqui o 7 265K, ele vai ter 20 cores, 20 threads, né, 8 mais 12, 20, né, que barra 20. O 250K Plus tem 6 de performance e 12 de eficiência. O Core Ultra 5 245K tem 6 de performance e 8 de eficiência, dá 14. Então ele tem mais cores e threads, tem uma vantagem, mas de novo, a configuração não é idêntica, tá? O 265K ele tem 8 mais 12, esse tem 6 mais 12. Então não é exatamente 20 cores e 20 threads, ele tem 18. Tá? Qualquer coisa entre eles. Que vocês vão perceber que não tem muita diferença. O TDP vocês viram, né, que é 250 watts e no Core Ultra 9 285K 250 watts. Mas não é exatamente isso. Como eu falei, não é 1 para 1 na questão da performance. O 250K Plus está custando $200. $200 é o preço que era do Core Ultra 5 245K. Ele é mais barato do que um 14600K, dependendo de como você tá vendo. Ele custa quase o preço do i5 13400F. Ele concorre com o Ryzen 5 7600 e com o 9600X. 9600X levemente mais barato, dependendo de quando você procura. Isso aqui são os preços em dólares dos United States of Estados Unidos. Agora, eu tenho certeza que vocês querem ver a performance em jogos. É por isso que eu não vou mostrar ela primeiro, porque senão vocês vão embora. Mas tem aqui as performances em diferentes configurações. O que eu queria mostrar para vocês, produtividade, só um pouquinho, eu prometo para vocês. Vamos pegar aqui software e desenvolvimento de jogos, pelo menos alguma coisa mais da nossa área. E aqui a gente consegue ver o comparativo dos dois processadores em relação aos demais do lineup. O Core Ultra 7 270K Plus, aqui ele tá com DDR5 8800, lembrando que o suporte para memória subiu para 7600 megatransfers, enquanto que o suporte no 265K é de um clock mais baixo. 270K Plus com boost, eles usaram todas as configurações aqui que são as coisas disponíveis, né? O 270K Plus, sem nenhum tipo de auxílio, ele faz 65.4 segundos na Unreal Engine, enquanto que o Core Ultra 9 faz 63.1 segundos. É uma diferença percentual muito pequena. O 250K Plus, ele faz ali basicamente a performance de um 14700K e de um 9800X 3D, até próximo de um 14900K. A diferença percentual não é tão grande, lembrando que ele é um processador bem mais barato e ele consegue significativamente ser mais rápido do que um Core Ultra 5
245K. Se você olhar aqui, nem precisa se importar muito, ó, desenvolvimento, tal, Git, blá, blá, você vai ver que o mais importante é, esses processadores estão sempre disputando aqui em cima. O 270K Plus, basicamente a performance igual ou melhor do que um 285K, dependendo do cenário, e o 250K Plus na casa de um 14900K, né? Enfim, ele consegue ter uma boa performance em desenvolvimento, software, renderização e tudo mais. Para você que não é um mega cientista, mas quer saber a performance em programas do dia a dia, tipo o Photoshop, o Premiere, em um a Intel vai melhor e em outro a AMD vai melhor. A questão, de novo, é, lembra do que eu falei, o preço. O preço de um Core Ultra 7 270K Plus. É isso que você precisa se atentar. Em relação à performance, talvez eles não estejam a par, né, no programa que você quer com mais topo, mas o custo-benefício, o quanto que ele entrega de performance pelo quanto ele cobra, acaba sendo interessante. Mas vamos falar de jogos. Ninguém quer falar de produtividade, porque vocês compram CPU só pra jogar. E aí, com certeza, todo mundo compra o 9950X pra... Ah, não, vocês não compram o 9950X pra jogar? Ainda bem, porque você não deveria comprar ele. Obviamente, a referência é o 9800X3D, o 9850X3D ou o 9950X3D. E surprise, continua arrebentando. Nem a Intel se iludiu com isso. A Intel nunca chegou e falou, nossa, agora o processador bate. Ele é o melhor processador gamer da Intel. Da Intel, não do mercado. Os processadores com um empilhamento de cache 3D da AMD continuam arrebentando em basicamente todos os testes de jogos. Mas lembra do preço, eu falei pra você lembrar do preço. Lembra. E aqui pegando a performance relativa, eu não vou passar jogo por jogo aqui, mas eu vou citar, né, alguns pontos importantes. Que eu vou pegar base, sem memória, com clock alta, sem nada disso. Ainda bem. O 270K Plus, ele tem a performance basicamente exata de um 14900K, do 9950X, e superior a um 285K por pequena margem. Se você colocar ali, tirar os limites, o Power Limit, ele ganha 0,3%. Se você ligar o 200S Boost mais, ele ganha 0,4%. E se você colocar memórias mais rápidas, ele ganha quase 1%. Olha que beleza que é você não gastar à toa com essas coisas. Então, que bom que a Intel trouxe, que bom que eles dão suporte, inclusive o suporte a clocks mais altos, né? O clock que vem mais alto no processador, talvez seja possível se alcançar com 285K, mas aqui a Intel, inclusive, cobre o uso do 200S Boost e o clock de memória mais elevado. Não que você vá conseguir comprar a memória com esse preço que tá aí, né? Então, que legal, dá pra você pagar, sei lá, 4, 5 vezes o preço do processador em memória pra ganhar 1%. Tá me tirando? Já o Core Ultra 5 250K Plus, ele só tirar o limite e ganhou, sei lá, 1% também, mas posicionando ele aqui, ele consegue entregar uma performance superior a um Core Ultra 7 265K, que é o processador que, lembra, tem mais núcleos de performance? Pois é, mas tem a diferença dos clocks, essa parte acaba passando despercebido. Eles disseram que trouxeram outras melhorias também, não é só pegar o processador, põe mais núcleo, tira mais núcleo, mexe aqui, então dá pra ver claramente, por exemplo, no 270K Plus. Com essas otimizações no seco aqui, sem nada de auxílio, eles conseguiram já ter a performance de um Core Ultra 9 285K, em alguns casos melhor. Na média, ele acabou ficando igual, basicamente, ao 285K, e o Core Ultra 5 250K Plus ficou ali com performance superior a um 9600X, coisa de 2%, mas dá pra dizer que eles estão em pé de igualdade. A diferença de preço não é muito grande, a diferença de performance também não. É claro que se a gente for analisar em casos específicos, a gente vai ver alguns jogos aqui onde, por exemplo, o 250K Plus, ele vai bater ali o 9600X, ou vai igualar, ou vai ficar um pouquinho pior, e é isso que dá a média. A mesma coisa pro 270K Plus, ele consegue ali, normalmente ter uma performance igual ou melhor do que um Core Ultra 9 285K, e de novo vai depender de qual jogo, né? Então, por exemplo, aqui em Baldur's Gate teve 134 contra 137. E se você der uma zapeada nos reviews, você vai encontrar muito disso. Em alguns jogos eles se saindo muito bem, outros igual, outros um pouco pior. Mas a máxima é que normalmente o 270K Plus ele se sai melhor do que o 285K, sem precisar de todos aqueles ajustes. Com os ajustes, certamente ele vai sair melhor, mas é por uma margem, uma pequena margem percentual. É quase como se o market tivesse falado, meu, a gente precisa pelo menos bater o 285K, pelo amor de Deus. E aí eles falam, tá bom, vamos lançar essa pancada de coisa aqui, e aí vai muito bem. Então, a performance é muito boa, a eficiência energética nem tanto. A questão de temperatura, de novo, os processadores mais modernos operam de forma diferente, né? Então ele vai sempre operar com uma temperatura mais alta, mas não precisa desesperar, porque o limite de temperatura da Intel é mais alto do que o da AMD. Ai, mas se eu ficar rodando com a temperatura mais alta vai prejudicar. Não, ele foi projetado para rodar com uma temperatura mais alta. Não quer dizer que você precise ficar rodando, porque esse negócio vai ficar dissipando o calor dentro do teu ambiente, mas se for necessário, principalmente para tarefas relacionadas à renderização, programação, trabalho,
você pode forçar e ele vai conseguir ganhar essa performance. Então é bom ter essa possibilidade de ajuste, porque diferente do que se pensa, CPU não é só para jogo. E um ponto importante, eu mostrei para vocês aqui o desempenho em 1080p, mas vamos ser realistas que 1080p com uma 5090 obviamente é só para review, não tá errado, é assim realmente que a gente tem que fazer para mostrar sem limitação, até porque amanhã a gente sonha que uma placa intermediária tem uma performance de uma 5090 e aí o seu processador já vai entregar essa performance, e tem jogos mais recentes e por aí vai. Tem a ver com o que vai durar o processador. Eu vou falar sobre isso também. Tem boas notícias, tem más notícias. Em Quad HD, que eu diria que é o mais realista para esses CPUs, para Full HD, competitivo, não sei, pelo menos um Core Ultra 7 não faz sentido. Um Core Ultra 5 talvez, e ele consegue se sair muito bem. Mas se a gente pegar a performance relativa em Quad HD, um Core Ultra 5 250K Plus, por exemplo, para um 9800X3D são 12% de diferença, e o 270K Plus são 10% de diferença para um 9800X3D, lembrando que ele é mais caro. É claro que isso não se limita só a ele, se a gente pegar aqui, por exemplo, sei lá, cadê o 9600X? O 9600X tem 20%, 18% a menos, então não é uma diferença muito grande porque aqui limita pela GPU. Obviamente que isso não muda o fato de que o processador da AMD é melhor, não é isso que eu tô tentando dizer. Mas que em cenários realistas para hoje faz bastante sentido esse processador, porque lembre-se do preço, quem vai lembrar do preço? E já que a gente falou sobre longevidade, é importante lembrar, a Intel realmente acertou nisso. Essa é basicamente a performance que nós gostaríamos desde o lançamento dos Core Ultra e que nós não tivemos, e os preços também. Com esses novos preços e com essa performance, sem dúvida o Core Ultra 7 270K Plus é um dos melhores custo-benefício disparado no mercado, principalmente para um usuário que vai precisar dele para todas as coisas que se precisa de um CPU. Se eu precisar mais para jogos, ainda assim ele é um excelente processador, acredita? Porque pelo preço dele, ele consegue ser uma opção à altura de um 9700X. O Core Ultra 5 250K Plus consegue ser uma excelente alternativa para o 9600X ou para o 7600X, e tudo isso por conta das melhorias que a Intel conseguiu fazer na mesma geração. Isso aqui é só um refresh, não é uma nova geração, mas já parece ser mais ou menos o que a gente deve esperar na próxima geração, da Intel otimizando mais os seus processadores para extrair o máximo de performance possível. É um pacote de software que você precisa baixar, é quase como se fosse, sei lá, um driver de CPU para você baixar para ter todas essas coisas extras. Não é exatamente tão plug and play como eu gostaria que fosse, mas que bom que tem. Muda muito? Não muda muito, mas pelo menos você vai conseguir brincar e ganhar uns percentuais ali de performance a mais. O caso é que dessa vez não precisa. O 200S Boost que teve para esses processadores da primeira geração, o APO, essas coisas todas foram, sei lá, cara, uma otimização que não faz muita diferença. Foi tipo assim, que legal que vocês estão trabalhando, mas não melhorou muito. A própria Intel trouxe melhorias depois do lançamento que foram mais interessantes do que isso, que elas foram incrementais e foram apenas melhorias relacionadas à otimização, sem precisar fazer qualquer tipo de ajuste mais profundo. Eles só realmente otimizaram como era o funcionamento dos processadores e ficou melhor. O que matava realmente era o preço. A Intel parece que não queria aceitar que os processadores deles não estavam mais à altura dos processadores da AMD para as tarefas. Mas a gente é melhor em workload. Verdade. É mesmo. Proporcionalmente, a Intel é melhor do que a AMD, principalmente por conta do preço. De novo, se já era bom com 285K, com 270K Plus, então, nossa, arrebenta. Mas tem a questão da longevidade. E ela é importante para algumas pessoas, para outras nem tanto. Porque ainda tem gente montando a M4, e ainda tem gente montando LGA 1700, os próprios processadores da Intel. E para essas pessoas, claramente, a longevidade não importa tanto. Eles vão montar aquela plataforma, morrer com aquela plataforma e depois eles vão lá e compram outra. A que tiver com um ótimo custo-benefício no momento que ele for fazer o upgrade. E acredite, esse é um percentual muito grande dos usuários, apesar dos entusiastas não quererem enxergar ou aceitar isso. Não, tem que ter longevidade, eu concordo, mas a maioria dos usuários provavelmente não se importa muito com isso. O que não é justificativa para a Intel continuar trazendo o requentation numa plataforma que não vai ter mais possibilidade de upgrade, e esse é o caso. A plataforma LGA 1866, 18 qualquer coisa, 1800 e... Foda-se. Ela não vai ser compatível com a próxima geração de processadores. Por quê? Porque Intel, eles projetaram uma plataforma que basicamente só ia suportar os Core Ultra 200, ou talvez se tivesse um Core Ultra 300, que aparentemente eles cancelaram e foram direto para a próxima geração, porque não ia ser grande coisa. Então esse é o ponto negativo da coisa. A parte do suporte das memórias, não preciso nem falar que é meio bizarro, não é exatamente o melhor timing para lançar. Olha galera, agora suporta memórias de clock mais alto. Tá de sacanagem, né, Intel? Clock mais alto, DDR5, vocês estão no mesmo planeta que nós? Não dá pra entender, né? Mas, inegavelmente, o avanço que teve da Intel é muito importante para trazer concorrência, para trazer competitividade. E isso sim, quem sabe force a AMD a dar uma mexidinha nos preços. A AMD tá meio que assim, né? Tipo, eu tô de boa aqui, meus processadores tá ganhando aí em jogos, todo mundo falando bem e tal. Mas esse não é um cenário que serve para todo mundo. E quando tem concorrência,
é bom, porque a outra fabricante pode ter o insight, né? Fala, nossa, que grande ideia, se eu baixasse o preço para de repente compensar. A AMD claramente tem margem para isso, dá para eles baixarem o preço, e se eles baixarem, quem sabe a Intel não baixe também, e isso acaba sendo melhor para nós, principalmente com notícias e rumores sobre as fabricantes aumentando o preço dos processadores e, obviamente, o preço das memórias e do armazenamento caro pra caramba. O timing não foi muito bom, meio que não é culpa da Intel, afinal, enfim, aconteceu toda essa coisa aí no mundo, mas que bom que eles fizeram isso, eles estão no caminho certo. O evento de lançamento, ou pelo menos o vídeo de lançamento, né, de apresentação dos produtos foi excelente. O Robert Hallock, inclusive, trouxe boas notícias, então só para deixar claro, essa geração aqui é só para você utilizar com esse socket, não vai ter mais nada. Se para você tudo bem, legal, muito boa, você não precisa colocar as memórias super rápidas para ter isso de performance, a performance padrão dele já tá boa, e de novo, o custo-benefício está muito bom. O custo-benefício, o que você recebe pelo quanto você paga, é isso que você tem que levar em consideração. Lembra que eu falei? É isso mesmo. Então, esse anúncio, esse lançamento mostra que a Intel está no caminho certo, sem aquele monte de bobagem de marketing, explicando o produto como tem que ser, não colocando metas irrealistas, não falando, nossa, esse é o melhor processador gamer do mercado. Mentira, não é. Eles não fizeram isso, então não precisa fazer para você conseguir entregar um bom lançamento de produto. A boa notícia que o Robert Hallock trouxe, nada a ver com o lançamento, é que finalmente parece que a Intel aprendeu e agora eles vão trazer na próxima geração uma longevidade, um suporte mais prolongado para os seus processadores. Então, esse é um primeiro passo na direção correta. Eu acho que esse é o caminho certo, mesmo que a maioria não se importe, por que não trazer um recurso que a sua concorrente já tem? A Intel não está exatamente em condições de ficar ali, né, se achando a líder, porque ela não é a líder. Ainda que ela possa ser em outros departamentos, ainda que ela possa ser melhor em produtividade ou em alguns departamentos, em alguns setores do mercado, ela não é, no geral, e principalmente na visão do consumidor entusiasta ou do consumidor doméstico. De qualquer forma, finalmente nós temos um pouco de concorrência nos processadores de nova geração. Talvez não seja o cenário perfeito, mas é o cenário que a gente tem aqui. Eu vou trazer testes para vocês, obviamente a gente está comparando, não deu tempo de chegar no lançamento dos processadores pra gente, because receita federal. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Mas nós vamos trazer os testes para vocês atualizados, fazer alguns comparativos diretos e nos cenários que a gente está acostumado a trazer para vocês. Então se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixa o like e aproveita e comenta aí o que vocês acharam do lançamento dos novos processadores e da performance que vocês viram. Vocês acham que dá para considerar Intel ou não dá? Porque, de novo, a AMD tem mais longevidade. A M5 vai ter suporte até sei lá quando. Eles sempre vão esticando. Vídeo a M4. Essa geração, o pecado dela foi justamente não ter uma longevidade. Se tivesse suporte para a próxima geração, eu acho que daria para indicar fácil. A Intel ia tirar de letra. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até a próxima. Tomara que eles façam isso também com as placas de vídeo, né? Você podia fazer isso com as placas de vídeo, não podia? Alô, Intel, dá uma melhorada nas placas de vídeo pra nós também. Para de lançar só pro mercado corporativo, lança pra nós. Lança pra gente, Intel. A gente também gosta de placa de vídeo.